Nós vamos direto para a capital federal, porque neste momento o presidente do INSS, Gilberto Valle Júnior, participa neste momento da CPMI, que investiga as fraudes no Instituto. Vamos então acompanhar ao vivo. Corresponder ao volume de 1 trilhão de recursos repassados e corresponder a que em 70% dos municípios brasileiros o recurso pago pelo INSS é maior do que o fundo de participação dos municípios. São inúmeras famílias que dependem exclusivamente do INSS e, graças aos nossos servidores, com toda a dificuldade possível, vem garantindo isso. O INSS ele é dividido em 6 superintendências regionais. Nós temos uma superintendência Centro-Oeste e Norte, e aí estão os números, eu não vou ler para não perder muito tempo, mas fica à disposição e depois, se precisar, também posso fazer o esclarecimento. Da região Nordeste, da região Sudeste, 2, que é Minas Gerais e Espírito Santo, Sudeste 3, que é só o Rio de Janeiro, Sudeste 1, que é São Paulo, e a região Sul. Somos 6 superintendências, 98 gerências executivas e 1.600 agências da Previdência Social, distribuídas em 870 municípios no nosso país. Essa é uma quantidade de evolução de benefícios concedidos e valor gasto visto anualmente. A gente verifica que vem uma crescente, no último ano, 41,4 milhões de novos benefícios que foram concedidos. E agora, após a operação sem desconto, a gente parte para o objeto maior da razão de ter essa CPMI, para poder mostrar um pouquinho a linha do tempo, o que foi feito e os grandes números, para poder esclarecer. A operação sem desconto ela é deflagrada dia 23 de abril de 2025, onde um esquema de descontos indevidos em aposentados e pensionistas é descoberto, é colocado à luz numa operação feita pela Controladoria Geral da União e Polícia Federal. Importantíssimo isso para desbaratar um esquema criminoso que se tinha para poder trazer prejuízo para as pessoas mais carentes. Dia 30 de abril, à noite, é trocada a gestão do INSS, eu chego ao INSS, assim como a doutora Márcia, diretora de benefício, que retorna a esse cargo como diretora de benefício. Dia 8 de maio, tendo em vista muitos rumores de que era um grande esquema... Silêncio, por favor. Dia 8 de maio, tendo em vista muito burburinho de que haviam muito mais pessoas que eram alcançadas por esse esquema, para poder até acalmar essas pessoas, nós começamos o comunicado para 27,4 milhões de aposentados e pensionistas, para que eles pudessem ficar tranquilos, que nos últimos 5 anos não tinham tido qualquer tipo de desconto. Nenhum desconto associativo tinha sido. Então, 8 de maio, ou seja, uma semana após a troca de gestão, avisamos e lançamos a plataforma de ressarcimento. Dia 13 de maio, numa tarefa ativa, buscamos e informamos pelo aplicativo Meu INSS os 9,3 milhões de brasileiros que tinham tido algum tipo de desconto associativo. Trabalhamos com transparência, com informação para falar, você pode ter sido alcançado por essa fraude, você pode ter sido objeto dessa fraude. Tentamos tranquilizar alguns e informar para os outros que ele teria algum interesse no processo de ressarcimento. 14 de maio, iniciamos o processo de ressarcimento com a abertura dos canais, inicialmente no Meu INSS e na Central 135, para que os nossos segurados pudessem questionar esse desconto associativo. Só no primeiro dia, 450 mil pessoas acessaram esses canais. E por que nós escolhemos esses canais? Para poder trazer mais tranquilidade ao nosso segurado, para que a gente pudesse efetivamente trazer mais comodidade, para que ele não precisasse correr as filas do INSS ou algum atendimento presencial. Ele na sua casa, ele no seu trabalho, ele no seu lazer, ele poderia fazer o questionamento, verificar se teve algum desconto e fazer o questionamento, sem qualquer burocracia
acontecia sem qualquer obrigação a ele. Ele não precisava juntar documento, ele não precisava informar o porquê que não confirmava aquele desconto. A gente inverteu o ônus da prova. A gente trouxe a palavra do segurado como ponto focal. Eu não concordo, eu não aceito. E nesse ponto, a operação sem desconto, quando foi deflagrada, ela apontava que 16 entidades tinham possibilidade de fraude. A gente, com a determinação do presidente... Só um minutinho, senhor. Eu vou pedir mais uma vez ao plenário silêncio, por favor, para que a gente possa ouvir os esclarecimentos do presidente do INSS. Por gentileza, solicito a sala pequena, estamos com a lotação esgotada. Peço a paciência, por favor, e a colaboração. O senhor pode continuar, por gentileza. Obrigado, presidente. Com a determinação de não deixar ninguém para trás, a gente resolveu abrir para que fossem questionadas 44 entidades que tinham acordo de cooperação e não somente as 16, possibilitando para que qualquer pessoa pudesse fazer essa consulta e fizesse seu questionamento com esse foco, mudança e transparência. Começa o processo de ressarcimento dia 14 de maio, tivemos um ponto que depois de 2 semanas entendemos por bem, abriu também o atendimento presencial e aí um agradecimento especial aos Correios, que foi fundamental nessa busca, nessa questão do ressarcimento. De pronto, o Correio se prontificou, possibilitando que 5.000 municípios tivessem esse atendimento do requerimento, possibilitando trazer também aquelas pessoas que não conseguiam, não tinham a acessibilidade com o aplicativo ou com o telefone do 135. Logo em seguida desse processo, começa uma grande negociação com o Ministério Público Federal, Defensoria Pública e OAB. Pela primeira vez na história, aquele que deveria pagar, aquele que poderia ser réu em várias ações, procura ativamente órgãos de defesa como o Ministério Público, Defensoria, a OAB, e vai ao Judiciário propondo o pagamento espontâneo do valor descontado aos nossos aposentados e pensionistas. No maior acordo administrativo da história. Nunca um órgão que poderia ser demandado vai ao Supremo Tribunal Federal e fala: eu quero pagar sem qualquer deságio com ou a correção do IPCA. E esse acordo é homologado no dia 3 de julho do ano passado. Após essa homologação, dia 24 de julho, a gente inicia o processo de pagamento. Ou seja, 3 meses após a deflagração da operação sem desconto, a gente já tem o primeiro pagamento aos nossos aposentados e pensionistas, sem deixar ninguém para trás. Com a ideia de antecipar, atendendo a uma determinação do presidente Lula, de antecipar o pagamento para que essa fraude não recaia nos ombros das maiores vítimas, que são nossos aposentados e pensionistas. Simultaneamente a isso, atendendo determinação que o dinheiro deveria sair dos bolsos de quem deu causa, a gente lá no INSS abre 12 processos de responsabilização de pessoa jurídica, aciona a Advocacia Geral da União, que rapidamente consegue o bloqueio de 2,8 bilhões de reais dentre instituições e também dos sócios dessas instituições. Instituições essas que foram as que tinham indício de pagamento de propina e que eram fantasmas. A partir de então, numa outra rodada, a Controladoria Geral da União assume os processos de responsabilização de pessoa jurídica, abre mais 40 processos, aciona a AGU e são bloqueados mais 3,3 bilhões de reais. Ou seja, ressarcimos 3 bilhões. Ressarcimos aposentados e pensionistas e estamos cobrando de quem deu causa. Abrimos com ampla transparência essa situação. Eu vou pedir para vocês passarem, porque realmente o passador não está. Até ontem, os nossos dados,
6,3 milhões de contestações dos descontos indevidos. E aqui um alerta. Quando da deflagração da operação sem desconto, a projeção feita pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União era de que 4,100 milhões de pessoas teriam sido atingidas por esse golpe. Com a abertura plena, com a abertura fácil para o nosso segurado ingressar, 6,3 milhões de pessoas já contestaram, alegando: eu não reconheço esse desconto. Eu não reconheço esse desconto por vários motivos. Eu não dei autorização, foi fraudada a minha autorização, eu não reconheço essa instituição, ou ainda, eu fui induzido a erro. Eu não sabia que ia ter esse desconto mensal. Desse total de 6,3 milhões, nós já devolvemos 2,9 bilhões de reais aos nossos aposentados e pensionistas, que basta ele contestar e basta ele falar: aceito o acordo. Quando ele aceita o acordo, 3 dias depois é depositado na sua conta benefício, ou ainda é trazido aonde ele recebe o seu benefício, sem a necessidade de intermediário, sem deságio, sem nada que ele venha a perder, corrigido pelo IPCA. Isso foi devolvido a 4,2 milhões de brasileiros, 4,2 milhões de aposentados e pensionistas que foram prejudicados por essa situação. Daí, se a gente for olhar, 4,2 milhões é maior do que o 4,100. Desses 6,3, temos ainda 826 mil pessoas que podem fazer a adesão ao acordo, mas ainda não fizeram. Mas a gente não fechou, não deu um prazo. A ideia é que ele pense ainda sobre essa possibilidade. Quais as vantagens dele celebrar o acordo? Não tem deságio nenhum, ele recebe em 3 dias úteis esse valor, ele não tem prejuízo algum. Se ele quiser procurar a justiça, ele pode. Mesmo quando desse acordo, é possível ingressar na justiça contra as associações e pedir aquilo para quem realmente deu causa. Ou ele escolhe o INSS para fazer o acordo, diminuindo a judicialização existente. Imagine, o INSS é o órgão mais demandado na justiça. O INSS tem 4 milhões de ações contra ele. Se colocássemos mais 6,3 milhões de ações na justiça, seria um caos para a justiça, para o INSS e principalmente para o nosso segurado, com custo muito maior. Então, esse acordo é extremamente importante para o nosso aposentado e pensionista nesse sentido. E, da mesma forma que abrimos essa questão do questionamento, ficamos preocupados com aqueles que são hipervulneráveis, que não saberiam exatamente como contestar, onde contestar, que tinham dificuldades em mobilidade para ir a uma agência dos Correios, para ligar na Central 135, e a determinação dada para a gente era: não deixe ninguém para trás. Com isso, 243.239 pessoas tiveram requerimento de ofício. O INSS, sem perguntar para ele se ele queria ou não, fez o requerimento de ofício, contestando a instituição para que informasse a documentação que comprovou ou que comprovasse a filiação adequada. E quais eram essas pessoas? As que tinham mais de 80 anos na data de setembro de 22, a data da elaboração da nova instrução normativa, indígenas, quilombolas. Esse total dessas 3 instituições eram 85 mil pessoas, que nós já efetuamos o pagamento independentemente da resposta da entidade. Nós já adiantamos esse dinheiro porque entendia que seria muito difícil para essa população vir questionar se aquele documento era dele ou não. Assim também como a população ribeirinha, que vive às margens na região norte, atendidas pelo Previbaco, nós fizemos o requerimento de ofício, esperamos a
a instituição juntar a documentação e deixamos o processo pronto para ele fazer a adesão ao acordo. Assim, quando o pré-vibaco vai passando naquelas comunidades, ele simplesmente vai e fala, quero aderir ao acordo ou não, totalizando isso 160 mil pessoas nessa situação. Ou seja, a ideia é não deixar ninguém para trás. Esse acordo era para vigorar até 14 de novembro, entendemos por bem de prorrogar para 14 de fevereiro, e agora, 14 de fevereiro, cairia no carnaval, e tivemos 2 semanas de problema de instabilidade no nosso sistema. Reconhecendo isso, e para que não pudesse ser ninguém prejudicado, a nossa proposta é prorrogar até 20 de março. Ou seja, quem ainda estiver assistindo a CPMI, tiver interesse de saber se tem desconto ou não, procure meu INSS 135 ou Agência dos Correios e faça a sua consulta e requerimento, se assim for. Bom, a determinação, quando fui chamado em 30 de abril pelo presidente da República, pelo presidente Lula, foi para passar um pente fino em tudo que era descontado na folha de pagamento dos nossos aposentados e pensionistas, para não deixar nada que fosse descontado indevidamente na folha de pagamento. Começamos pelo desconto associativo, não ficamos no desconto associativo, fomos analisar tudo e a gente se depara com esse programa chamado Vale Mais. O programa Vale Mais é um adiantamento que foi elaborado pelo INSS, primeiramente em novembro e depois reformado em fevereiro, que inicialmente a pessoa podia fazer um adiantamento por um cartão de crédito no valor até de R$150, que não tinha cobrança de taxa. Em fevereiro muda essa realidade, ele passa para R$450 com um empréstimo pessoal e sem a implicação de que ele não poderia cobrar taxa. A instituição começa a cobrar taxa, algumas taxas que chegavam até 10% do valor emprestado. Ou seja, essa taxa nada mais é do que juro embutido. Esse programa não tem previsão de desconto ilegal, de desconto na lei, ele não tem nenhuma forma de sustentabilidade, até mesmo pela questão do autoendividamento. Porque imagine que o nosso segurado ele tem um salário, ele tem uma aposentadoria, uma pensão de valor médio de R$1.800. A margem do nosso consignável fica até 45%. Se tirar mais R$450 dele, ele não tem dinheiro para sobreviver ao final do mês. É um programa que não tem previsibilidade. A gente lá no INSS, dia 8 de maio, a gente suspendeu esse programa, a gente retira a possibilidade desse programa, a gente bloqueia o último pagamento e depois, agora em agosto, dia 22 de agosto de 25, a gente declara a nulidade desse programa e essa nulidade foi reconhecida semana passada pelo TCU. O TCU foi analisar esse Vale Mais e reconheceu a nulidade dele. Ou seja, aquilo determinado pelo presidente da República a gente fez. A gente foi monitorar, independentemente de algum órgão de controle ter sugerido, independentemente de alguma entidade ter determinado. O INSS foi à frente e verificou que isso era algo que poderia lesar o nosso segurado. Com isso, o último pagamento nós bloqueamos, está de posse do INSS, de 110 milhões. A instituição que operacionava isso entrou em contato com o INSS para poder receber o valor. E a gente está em negociação com eles de que a gente devolveria o valor, se devolvesse o valor da tarifa que eles já concordaram, a comprovação de assinatura do desconto e havendo margem consignável para o nosso segurado. Então é uma situação que está para ser resolvida, mas o nosso segurado ele está sendo protegido. Agora vem para o tema desse ano da CPMI, que é a questão do crédito consignado. O crédito consignado, ele sempre teve ele entrou em pauta, muito em pauta, quando falou em desconto associativo. Muitos confundiam desconto associativo com crédito consignado. Primeiro ato que a gente fez na questão do crédito consignado foi procurar a Controladoria Geral da União e pedir o apoio da Controladoria Geral da União para a gente fiscalizar os créditos consignados.
consignados. Atuação que nunca tinha sido feito até então. Uma situação que nunca tinha sido feito um pente fino nos créditos consignados. O que ocorria nos créditos consignados do INSS. E aqui a gente começou com as questões normativas. Uma das grandes questões era uma medida de segurança. Nós tínhamos que o benefício ele nasce bloqueado por 90 dias, mas depois ele podia ser desbloqueado por várias formas, mas com diferentes níveis de acesso. Se o benefício era concedido depois de 23, ele era desbloqueado com biometria. Os anteriores a 23, ele podia ser desbloqueado com login e senha, indo numa agência, e isso era um grande número de fragilidade. Quando a gente via a curva de reclamação dos nossos segurados, a maioria dos empréstimos eram concedidos de benefícios concedidos antes de 23, ou seja, com uma medida de segurança aquém do necessário. 9 de maio a gente solta uma instrução normativa bloqueando para trazer um tratamento igual aos benefícios antes e depois de 23. Dia 23 de maio a gente retira toda e qualquer outra forma de desbloqueio que não seja biométrica. A gente faz um relatório um relatório como se fosse de auditoria, mas uma detecção de irregularidades, e a gente detecta que 150 mil benefícios tinham sido desbloqueados por ação dos servidores do INSS, que a gente não conseguia... Muito bem, nós estamos acompanhando a fala do presidente do INSS, Gilberto Valle Júnior, ele que está falando para senadores e também deputados na CPMI do INSS, e justamente ele está trazendo o que o Instituto fez logo após a operação do ano passado, que foi realizada em abril, e trouxe à tona todo o esquema de fraude dos descontos ilegais que foram realizados contra pensionistas e aposentados do INSS, e, neste momento, ele faz uma linha do tempo trazendo o que foi feito pelo Instituto. Ele disse algo que também chama muito a atenção, depois de todas as devoluções e todas a entrada, né, das pessoas que foram prejudicadas, todos os pedidos, ainda tem gente com dinheiro que pode questionar. Ele disse que quase 1 milhão de pessoas. Então, se você tiver algo para questionar, você tem até o dia 20 de março. É só ir até uma agência do INSS, entrar no aplicativo ou ligar no 135.